Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, irmãos, por estarmos aqui nesta noite. E o Senhor já falou ao meu coração. Na verdade, esse último louvor foi uma oração, né? Ele é uma oração, esse último louvor. E existia uma parte, irmão, desse trechinho aí, porque esse hino é bem comprido, né? Eu passei uma fase da minha vida numa luta que esse hino era a minha oração. Existe um trechinho desse hino que não vai ser fácil largar tudo, mas vai ser difícil largar tudo, eu sei. E o Senhor falou muito comigo. Amém? O Senhor, o Espírito Santo de Deus está neste lugar, irmão. Vamos adorá-lo e exaltá-lo, ao Senhor que nos trouxe aqui, ao Espírito Santo de Deus, que é quem nos capacita, quem é que nos ajuda a prosseguir, a não desistir, e é por causa dele que nós estamos aqui. Tudo é por ele e para ele. Amém? Irmãos, antes de nós entrarmos na palavra, eu gostaria só de rapidamente, para depois a gente pegar a palavra direto, né, e não ter nenhuma intromissão. Eu gostaria apenas de fazer a divulgação. Segunda-feira, eu estive lançando meu livro na sede, a pastora Célia, com o pastor Jonas estavam lá, o pastor Enio também, não sei se tinha alguém aqui da congregação, e nós estávamos ali, algo que o Senhor ministrou ao meu coração, né? O livro é esse aqui, Mulheres Cristãs, Vidas com Propósito, certo? É um livro bem direcionado para a mulher, mas vai falar de propósito de uma maneira geral, não empata que os homens também possam fazer essa leitura. Tá aí o pastor Enio, que fez revisão do livro, pode atestar. E nós, irmãos, eu, pastor Enio e outros irmãos, eu me congrego lá na sede, né, Assembleia Bom Refúgio Sede, eu e meu esposo. O pastor Enio, ele não é o meu esposo, viu, irmão? A esposa do pastor Enio é a pastora Oriana, ela está em casa, enferma, né? E o meu esposo Gustavo, que é diácono também lá na sede, ele ficou em casa, minha filha está doente, certo? Laura, ela amanheceu hoje com febre. Inclusive, eu nem fui para a sede hoje de manhã. Ele foi sozinho. Então, peço aos irmãos que orem. Então, nós, né, nós temos um ministério que a gente prega a palavra e nós ensinamos, ministramos e também louvamos, né? É o ministério Ágios, que significa santo, e é independente de denominação. Fazemos parte, eu e vários outros componentes que não estão aqui, né? Tem um pessoal hoje que estava no workshop, né? Lá em Goianinha, dando um workshop lá. Mas assim, o pastor do ministério, que não é um lugar físico, porque, como eu disse, é interdenominacional, as pessoas fazem parte. Eu sou da Assembleia Bom Refúgio, o Wendel é da Igreja Batista Vida Nova, tem outros irmãos de outras denominações, tem a Bruna, que também é escritora, pregadora, que também é da Igreja Batista Vida Nova. Então, nós nos reunimos com esse propósito e a gente vai nas congregações que nos convidam e a gente está ali ensinando. E também temos uma banda, né, Wendel, completa, os músicos excelentes. E também fazemos isso, né? A gente temos seminários de adoração, ministramos muito em seminário para a família. Até o pastor Eliel, acho que vai disponibilizar um seminário de adoração, que o Águio já ministrou em vários lugares a respeito disso. Então, a gente tem um canal, se vocês quiserem acompanhar, lá nós temos vários vídeos das ministrações, existem estudos de doutrinas básicas, como oração, como fé, coisas assim, elementares para a vida cristã, que é muito importante. Estamos ministrando, geralmente quem ministra sou eu, o Wendel e Bruna, né? São os que ministram, o resto é mais ligado ao louvor. Então, tem o meu livro aqui, ele custa apenas R$20, se os irmãos tiverem interesse, estarei ali no final do culto. E também eu tenho o livro de dos outros dois pregadores, né? Que é o do pastor Wendel, Amor, a Verdadeira Natureza de Deus. Muito bom, irmãos, eu li mais de uma vez, recomendo. E também tem de Bruna, que é Tempo de Chorar e Tempo de Crescer, o testemunho, né? Ela teve um bebê e com 24 horas o bebezinho faleceu. E aqui ela conta o testemunho. Esse livro é muito, muito interessante. Esses livros estão ali à venda, né? A Bruna também é escritora, foi ela também uma das revisoras do meu livro, quem prefaciou o meu livro.
certo? Então, está aqui feita a divulgação dos livros e também do Ministério Agios, certo? Vamos agora para o mais importante, que é a ministração da palavra. Vamos para a palavra de Deus. Oh, aleluia! Você veio disposto? A irmã me deu um tema, né? Diz que está sendo trabalhado aqui, é isso, irmã Célia? Mulheres posicionadas na oração e na palavra. Que coisa linda, né? Mulheres posicionadas na oração e na palavra. E existem, né? Se a gente for olhar a Bíblia, existem muitas mulheres. A gente aprende com todas. Eu, há um tempo atrás, eu fiz um aparato, irmão, de todas as mulheres da Bíblia. Inclusive de mulheres que a Bíblia nem fala o nome. Mas de que coisas, assim, como a gente aprende com essas mulheres. Até aquelas mulheres que não têm um bom testemunho, elas nos ensinam do que nós não devemos fazer. Enquanto mulheres. Até elas nos ensinam. E hoje eu decidi falar de duas. Uma muito conhecida, Ana, a mãe de Samuel, porque nós vamos reportar ela a questão da oração, né? Mulheres posicionadas na oração. E a outra, Uda. Quem já ouviu falar de Uda? A última vez que eu ministrei sobre Uda, quase ninguém ouvia falar, né? E ela fala muito comigo. Que mulher! E eu vou trazer ela aqui como para a gente ver um exemplo de mulher posicionada de acordo com a palavra de Deus. Essas duas mulheres que nós vamos tratar hoje, eu e você vamos aprender com essas duas mulheres, porque sempre o Senhor tem algo para nos ensinar. Então eu queria que os irmãos abrissem as Bíblias aí, em 1 Samuel, certo? No primeiro capítulo, a partir do verso 9. 1 Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 9, diz assim. O meu está com um título assim: Ana roga a Deus que lhe dê um filho. Todo mundo conhece a história de Ana, né? Quem não conhece? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava e só movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filho de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi a seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Elcana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Amém? Então, a história de Ana, acredito que todos aqui conhecem a história, é uma história bem conhecida, e dessa questão de a gente falar sobre mulheres posicionadas na oração, o Espírito Santo trouxe logo à minha memória a Ana. Sei que existem várias outras mulheres de oração, não só na Bíblia, até como na nossa atualidade hoje, né? Continuam existindo, graças a Deus, mulheres de oração. Mas vamos pegar aqui o exemplo de Ana. Então, Ana era esposa de Elcana. E Elcana, ele tinha duas mulheres, Ana e Penina. E a Bíblia diz que Penina
ela tinha muitos filhos e Ana não tinha nenhum, porque a Bíblia fala que Deus havia cerrado a madre de Ana, certo? Então, Penina, mas a Bíblia também fala que Elcana amava muito a Ana. É tanto que quando ele ia oferecer os sacrifícios, ele dava ali uma porção para Penina, para os filhos, mas a Bíblia diz que ele dava uma porção excelente a Ana, mesmo ela não sendo mãe de filhos, né? Tão grande era o amor de Elcana pela sua esposa. Mas, mesmo assim, Penina, ela perseguia, ela competia com Ana. E Ana vivia muito entristecida por isso, né? A Bíblia diz que ela ficava sem comer, ela chorava muito. Inclusive, Elcana chegou: minha filha, por que você chora tanto? Elcana sabia que o problema da sua esposa era... O único problema que a esposa dele tinha era não gerar. Mas ele amava tanto a sua esposa que ele chegou para ela e disse: e eu não sou melhor do que filhos? Por que você chora tanto se eu não sou melhor? Será que eu não sou suficiente para você? Mas Ana, ela não tinha, na verdade, os olhos dela não estavam em Penina ou em Elcana ou na figura do sacerdote quando eles foram ali em Siló, porque anualmente Elcana, ele ia em Siló adorar. E ali ele oferecia. A Bíblia diz que pelo menos uma vez no ano, Elcana ia com a sua família ali oferecer sacrifícios a Deus. E a gente vê que Ana, ela tinha essa dificuldade. E ela, quando eu leio esse texto, eu observo que Ana, quando ela se vê nessa situação, havia Penina ali competindo com ela. Eu não sei se Ana competia com Penina, mas a Bíblia diz que Penina competia com Ana. Talvez Ana nem quisesse competir com ela, porque às vezes é assim, irmãos, que acontece. As pessoas vêm nos perseguir, estão em competição conosco e nós nem estamos, né? A gente diz: oh meu Deus, você vai brigar sozinha. A gente não costuma falar assim. Uma vez eu passei uma perseguiçãozinha no meu trabalho e eu tive que chegar para aquela pessoa e dizer: minha querida, você vai brigar só porque eu não quero. Eu tive que chegar para ela assim, com muito jeito, com muito amor, no final do trabalho desgastante, acho que era umas 3 horas da manhã, a gente estava lá trabalhando, e uma confusão que ela tinha feito, e eu calada, e o Espírito Santo: fica calada, não diga nada, a guerra não é tua, fica na tua, e eu calada, e as pessoas diziam assim: como é que você aguenta, como é que você... E no final eu cheguei para ela e disse: olha, eu não vou guerrear com a senhora. A senhora vai brigar sozinha, porque eu não estou aqui, eu não vou fazer isso. E aí passou-se aquela noite, depois de uns dias, ela mandou uma mensagem no meu telefone me pedindo perdão. Às vezes, as pessoas estão guerreando conosco, que a gente nem está, irmãos. Mas a Bíblia diz que Penina perseguia e competia com Ana. E aí Ana chorava porque, irmãos, dificuldades e tribulações e coisas difíceis, por mais fervorosos, atitudes de fé que a gente tenha, as coisas nos entristecem, porque nós somos homens e mulheres, né? Então não adianta dizer aqui que você botar a capa de Superman, do super crente, e dizer que você nunca vai ter medo, que você nunca vai chorar, que você nunca vai se entristecer, porque isso não é verdade, porque nós somos seres humanos. Então, mesmo que Ana, sei lá, se ela estava competindo com aquela inimiga dela, mas mesmo assim, irmãos, aquilo de estar o tempo todo lançando no rosto, passando no rosto a dificuldade que ela tinha, o problema que a tanto incomodava, aquilo entristecia a vida de Ana. E ela, a Bíblia diz que ela chorava e ela ficava sem comer. Aí é que entra, eu acho que a parte principal desse texto, que foi o primeiro versículo que eu li aqui, o versículo 9. Ana, ela entra numa luta por essa questão, mas não é uma luta contra a carne e contra o sangue. Porque a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, e sim contra potestades e principados. Ela não vai ali ficar de cara a cara, de bate-boca, disse-me-diz, com Penina. Nem a gente vê ela em desagrados ou confusões com seu marido Elcana, não.
Mas Ana, ela toma uma atitude diferente, ela toma uma posição e ela entra em luta através da oração. Aí é que está a diferença de Ana para talvez eu e você e tantas outras mulheres quando nós nos encontramos numa situação de dificuldade em que nós precisamos nos posicionar e nos levantarmos em fé e oração. Glória a Deus. Porque é o que a Bíblia diz aqui, a partir do verso 9. Então Ana se levantou. Olha aqui, versículo 9. Então Ana se levantou, depois que Elcana disse: minha filha, eu não sou melhor para você. Mas os olhos de Ana não estavam em Elcana, os olhos de Ana não estavam em Penina ou nos filhos dela, os olhos de Ana estavam no Senhor. E Ana não desistiu. Porque ela poderia ter dito: mas o meu marido me ama tanto, me honra tanto, diz que para ele pouco se importa se ele não é melhor do que filhos. Ela poderia dizer: não vou mais. Mas é do sonho de Ana. E a Bíblia diz que Deus, ele faz a estéril alegre mãe de filhos. Eu estou falando isso, irmãos, com propriedade. Aí o pastor Wayne me conhece há muitos e muitos anos. Não é de hoje, né? Tem quantos anos que a gente se conhece? 17. 17 anos. Eu era um bebê. 17 anos. Nós trabalhamos juntos. Hoje ele está em outro setor, mas nós trabalhamos juntos. E o Wendel sabe da minha luta com essa área da maternidade. E o Senhor abriu minha madre. Mas foi uma luta, não foi o Wendel? Muita oração. Ele me ajudou também em oração. Mas eu peguei essa palavra para mim. O Senhor faz a estéril alegre mãe de filhos. Senhor, a tua palavra. Eu vou ficar com a tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Aleluia. E o Senhor, então Ana, mesmo que tivesse o amor do marido e tudo, ela tinha o desejo no coração dela. A Bíblia diz que ela não desistiu e ela insistiu. E eu acredito que Ana, ela não fazia orações gerais, porque a gente às vezes faz orações genéricas, a gente ora, mas eu acho que ela entrou numa luta mesmo. Ela entrou no conflito, entrou na profundidade ali com Deus e na palavra, sei lá, e nas promessas, eu não sei, que ela tinha. E a Bíblia diz que eles foram a Siló e ela se levantou, ou seja, ela tomou uma posição, porque ela vinha chorosa, sem comer e sem beber. E isso, irmãos, não nos leva a nada. Aceitar a derrota, aceitar o fracasso, aceitar a situação, seja ela qual for que estiver dentro da nossa casa, aceitar e olhar para o nosso esposo e vai dizer: ele vai ficar assim, ou para o filho ele vai ficar assado. Se você aceitar a situação e continuar chorando e se lamentando e não tomar uma posição, nada vai mudar. Nada vai mudar se você não se levantar em atitude de fé e oração para a tua causa. Se você só chorar e se lamentar e ficar ali, não vai mudar a situação. Você precisa tomar uma posição. A mulher do fluxo de sangue, ela fazia não sei quantos anos, já tinha gastado tudo que tinha com os médicos, mas a Bíblia diz que mesmo ela fraca, porque ela certamente era fraca, uma mulher que sangrava, né? 12 anos, não sei quanto tempo, eu não sei se era aquela coisa, mas ela devia ser debilitada. Mas a Bíblia diz que ela tomou uma atitude, ela se levantou, ela rompeu a multidão e ela tocou em Jesus. Porque ela queria vida. Ela estava cansada de apenas sobreviver. E aí, Ana ali, triste, cabisbaixa, sem comer, chorando, a Bíblia diz que ela se levanta. A Bíblia diz que ela se levanta e o que ela faz? Depois que comeram e beberam e foram a Siló. Então ela se levanta, ela come e ela bebe. Eu acho que Ana diz: não, agora eu não vou mais ficar assim, eu vou me levantar, eu vou comer, eu vou beber e eu vou adorar. Eu vou orar. Eu vou buscar aquele que tem resposta para mim. Porque quando, irmãos, o negócio está difícil,
se trancar, se você desistir, se você ficar com pena de si mesma, você não vai sair do campo. Esse sentimento de pena de si mesmo, irmãos, isso não é para cristão fundado na palavra. Deixe de sentir pena de si próprio, levante, tome uma atitude e busque ao Senhor. Chega de sentir pena, de não comer, de estar com cara de triste. Ei, Jesus quer te ver feliz. Levante-se, vá adorar ao Senhor, buscar aquele que tem resposta para a tua vida. Mulheres posicionadas na oração. Aleluia. Você precisa se levantar. Esse negócio, você está com pena de si. Ai, coitada de mim, é porque ele fez isso comigo, falou contra mim. Pare com isso. Deus quer que você se valorize, você é importante, Deus tem um propósito na tua vida. Se levante em oração e vá para diante do Rei dos Reis, aquele que pode te dar resposta. A Bíblia diz que ela se levantou e foi, mesmo com a alma amargurada. Não foi fácil, não. Ai, de repente ela estava ali chorosa, com fome, comeu e ficou tudo bem. Não. Ela estava ainda com a alma amargurada, irmãos, porque ela não tinha ainda. Os sonhos ainda não tinham se realizado. Mas ela, mesmo com a alma amargurada, triste, ela tomou uma posição e foi. A Bíblia diz que ela, com a amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Aonde? Na presença de Deus. Porque na presença de Deus, irmão, nós podemos rasgar, como foi louvado aqui, né? No Santo dos Santos. Quem já pisou no santo? A gente tem liberdade. O véu do templo se rasgou, então nós temos livre acesso. A Bíblia diz que Ana ali, ela orou. Olha, irmãos, coisa linda, quando nós entramos na presença do Senhor, eu me rasgo mesmo na minha casa. Eu, quando estou nos cultos, eu não estou nem aí, estão olhando para mim, que eu estou levantando a mão, que eu estou chorando, que eu estou adorando. Porque eu sei que o Deus a quem sirvo é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. E merece, irmãos, a minha e a tua adoração. Não perca tempo na presença do Deus. Adore, se rasgue, se renda, porque só Ele é quem pode te dar resposta. Não é na frente do pastor, não é na frente da pregadora, não é na frente, é na frente do Rei dos Reis. E a Bíblia diz que ela foi ali, orou e chorou abundantemente, porque ela estava, o que não era muito comum ali na antiga aliança, né, das pessoas. Eu acho que esse é um dos únicos exemplos que eu vejo das pessoas estarem ali sem estarem por meio do sacerdote, né? Mas a Bíblia diz que Ana ali, ela estava adorando e chorando muito na presença de Deus. Eu só lembro desse exemplo. Se tiver mais um outro eu não lembro, porque tudo era intermediado pelo sacerdote. Todo o intermédio era feito na antiga aliança. Aí quando Jesus veio, rasgou o véu do templo, nós temos livre acesso. Oh, aleluia! Que coisa linda, irmãos! Mas aqui a gente vê Ana fazendo isso. E aí ela começa a conversar com o Senhor. E ela diz algo que eu acho tremendo, irmãos. Porque eu fiquei pensando, se fosse eu, não sei se eu teria coragem. E ela diz: Senhor, se tu atender a minha petição, eu vou te entregar este filho. Olha que coisa linda, irmãos. Você tanto querer algo, e aí depois você ter que entregar ainda mais um filho. Eu fiquei pensando que ela foi do desmame, que era mais ou menos com 3 anos que acontecia. E você com seu filho de 3 anos, a minha tem 4, eu olho pra ela assim, eu acho ela tão bebê ainda. Você tem que entregar o seu filho. Aí o Senhor falou comigo: qual é a motivação da tua oração? Muitas vezes nós pedimos algo ao Senhor e eu não sei o que é que tu quer, o que é que tu tanto ora, o que tu tanto pede ao Senhor no teu coração, mas às vezes nós pedimos errado, com a motivação errada. Muitas vezes nós queremos a bênção para o nosso bel prazer, para suprir o nosso eu. Às vezes a gente quer, eu vou dar um exemplo, a gente quer um cargo melhor, um emprego melhor, uma condição melhor, mas você só está pensando em você. Você não pensa em abençoar o próximo, porque eu vou dizer uma coisa a você que eu costumo dizer isso, eu digo isso há anos, é uma fala minha já. Tudo que Deus faz na tua vida, Ele pensa no outro.
Se Deus abençoa você, ele está pensando no outro. Se Deus te dá um carro melhor, ele está pensando no outro. Se ele te dá se ele aumentou o teu salário, ele está pensando no outro. Ele sempre que ele faz, se ele te deu dons, não é para a tua glória, mas é para a glória dele, para que seja usado para a edificação da igreja. Tudo que Deus faz nas nossas vidas é pensando no outro. Aí eu pergunto, qual é a tua motivação na tua oração? O que você está pedindo é para você ou é para o Senhor, para a glória dele? Oh, glória a Deus. Aleluia. Porque Ana pedia para devolver ao Senhor. Nós sabemos que o filho de Ana, Samuel, foi um grande profeta em Israel. Não se vê mais aqui falar de Ana na palavra de Deus, não se vê mais. Mas o nome dela foi perpetuado através da vida do seu filho Samuel. Glória a Deus. E muitas vezes o Senhor quer nos abençoar. E através daquela bênção, talvez você não seja exaltada, você talvez nem seja mais lembrada, mas o teu nome será perpetuado. Glória a Deus, aleluia. E muitas vezes nós não compreendemos. Ai, irmã, quer dizer que eu não posso pedir algo só para mim? Claro, irmãos. Olha, Deus ele faz muito mais do que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Quando a motivação das nossas orações, eu digo as maiores, porque eu já pedi coisas tão pequenas que eu não vou nem dizer aqui aos irmãos, e o Senhor me deu, viu? Que se eu dissesse assim, irmã, se ela fez isso em oração, eu pedi, o Senhor me deu do mesmo jeitinho, que depois eu nem lembrava mais que eu tinha pedido. Eu digo, Senhor, é verdade isso? É desse jeito. Mas sabe o que é? Qual é a motivação da nossa oração? Será que quando nós estamos ali orando, nós estamos sempre orando por vidas, pensando em vidas? Será que é sempre para abençoar? Eu tenho pedido muito algo em relação ao meu trabalho, mas eu peço pensando já na obra. Senhor, eu quero isso, para que eu tenha tempo mais para buscar a Tua palavra, para que eu tenha tempo mais para ministrar a Tua palavra. Então me concede isso, Senhor. E eu sei que o Senhor vai fazer. Qual é a tua motivação? Será que o que você está pedindo é para você ou para a glória de Deus? Ana pediu para o Senhor. E a Bíblia diz que isso sucedeu, que perseverando ela em orar, perseverando. Irmãos, como a gente vê, Mateus capítulo 22, eu acho que Marcos capítulo 11, verso 24, diz assim, que se a gente orar, tudo, quando a gente ora, que a gente persevera em nome do Senhor, Ele nos dará. Existem vários versículos em Mateus, né? Vê aí, por isso vos digo que tudo que pedirdes orando, crendo que o recebereis e tê-lo-eis. Tá vendo? Mateus também fala, mas aqui não está falando. Tem um versículo que fala se a gente perseverar em oração. Mas esse também foi válido, irmãos, porque está dizendo que tudo que a gente pedir, se a gente insistir em oração, e a Bíblia diz que Ana, ela não desistiu, ela continuou ali, insistindo, ela tinha a motivação certa. Ela tinha a motivação certa. Ela se posicionou diante da situação. Ela não aceitou. Ela tomou uma posição. Ela tomou uma atitude. Ela perseverou. Os olhos dela estavam fixos no Senhor. E ela tinha a motivação certa. Olha como nós aprendemos com essa mulher. E a Bíblia diz que ela estava ali perseverando em orar. E o sacerdote chegou para ela e disse, meu Deus, minha filha, uma hora dessa você já está embriagada. Não entendeu, Ana. Não compreendeu o que se passava. Muitas vezes as pessoas que estão ao nosso redor, elas não nos compreendem, irmãos. Elas não nos entendem. Porque às vezes é só eu e Deus. É só você e Deus. E muitas pessoas que vão estar ao teu redor não vão compreender. Não compreendem. Só quem compreende é o Senhor. E ela disse, não, meu Senhor. Eu sou só uma mulher atribulada de espírito. Eu não estou embriagada. Eu não tenho bebido nem bebida forte, nem vinho. Eu só tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Ela diz isso, né? Ela finaliza ali. E a Bíblia diz que aí o sacerdote diz, vá em paz, minha filha. Que o Deus de Israel te conceda a tua petição. E disse ela, ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi.
foi e seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Depois que ela foi, que ela orou, que ela falou com o Senhor, que ela esteve na presença, ou seja, que ela se posicionou, que ela tomou uma atitude, eu acho que o Senhor encheu o coração dela de fé. E a Bíblia diz que quando ela saiu da presença ali, da presença de Deus, o semblante dela já não era mais triste. Glória a Deus. É impossível nós sairmos da presença de Deus da mesma maneira. Aleluia. Por mais amargurada que a alma de Ana estivesse, quando ela decidiu ali orar, se posicionar em oração e entrou ali, derramou sua alma, fez o seu pedido com a motivação certa, a Bíblia diz que quando Ana saiu dali, ela saiu diferente, irmãos. Porque a fé e a confiança em Deus, ela muda. E a Bíblia diz que quando eles saíram, eles foram e fizeram o quê? Adoraram a Deus. Ana não foi se lamentar, Ana não foi murmurar. A Bíblia diz que ela foi ainda, já tinha saído da presença de Deus, mas a Bíblia diz que ela saiu dali, foi adorar a Deus. Quando foi depois, Eucana conheceu a Ana, ou seja, eles tiveram relações sexuais, em outras palavras, e ali dela o Senhor se lembrou. Aleluia. Mas olhe só quanto tempo passou. As atitudes de Ana que fizeram com que Deus se lembrasse dela. O Senhor, Ele nunca nos esquece. O Senhor não esquece de nós. Mas precisamos entrar em luta. Em luta através da oração, através da perseverança, através da fé, com a motivação certa. E ó, as coisas que estão ao nosso redor, contrárias, nós não vamos fixar os nossos olhos nisso, não. Nós vamos fixar os nossos olhos no Senhor. E nós vamos entrar em luta, termos uma vida de oração. As mulheres de oração, elas são vitoriosas, irmãos. Glória a Deus. O Senhor, Ele lembra-se das mulheres de oração. Do povo que ora. Quantas e quantas vitórias a gente vê o povo, Deus dando ao povo, né? A gente vê lá Josafá cantando, louvando, adorando e orando. E ali aqueles 3 exércitos que vinham contra o exército de Judá se embarataram ali, os 3 exércitos, e eles mesmos se aniquilaram enquanto o povo adorava. Irmãos, isso é humanamente possível. 3 exércitos armados até os dentes contra um exército, e o povo ali adorando, orando, buscando ao Senhor, louvando, enquanto o próprio exército se destruiu. Isso é humanamente impossível. Mas é para vocês verem o que Deus faz através da atitude de fé, de oração e de confiança no Senhor. Que foi o que Ana fez. E aí Deus mudou a vida de Ana, né? O Senhor se lembrou de Ana. Aleluia! E agora nós vamos para a nossa segunda personagem, que é Uda, uma mulher que é firmada na palavra. Eu admiro demais Uda, acho a história dela belíssima, irmão. Nós vamos lá agora mergulhar lá em 2 Reis, no capítulo 22, a partir do verso 14. Olha o que diz a palavra do Senhor. 2 Reis 22, 14. Então o sacerdote Ilquias, e Aicão, e Aquibó, e Safã, e Asaías foram a profetisa Uda, mulher de Salum, filho de Tikva, o filho de Arás, o guarda das vestiduras. E ela habitava em Jerusalém na segunda parte, e lhe falaram. E ela lhe disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá, porquanto me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira por todas as obras das suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Porém ao rei de Judá que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhes direi, assim diz o Senhor Deus de Israel acerca das palavras que ouviste. Porquanto teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor, pelo que eis que eu te ajuntarei a teus pais, e
tu serás ajuntado em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então tornaram a trazer a resposta ao rei. Amém? Irmãos, o que é que nós vemos aqui? Primeiro, que a história de Uda, ela acontece no reinado de Josias. Josias, neto de Manassés, filho de Amon. 2 reis apóstatas, terríveis sobre Judá. Judá eram aquelas 2 tribos, porque quando se separou ficou as tribos do norte e as tribos do sul. E Judá, diferentemente de Israel, eles seguiam, costumavam a não, vamos dizer assim, a serem contrários aos ensinamentos da palavra. Os reis a maioria dos reis que estavam sobre Judá eram diferentes dos reis de Israel, porque todos os reis de Israel foram terríveis, homens que se afastaram totalmente de Deus. Judá foi por um caminho diferente, mas existiram alguns reis ainda em Judá que não, poucos, mas existiram. E Manassés e Amon foram um desses, que era o avô e o pai do rei Josias, que acontece aqui na história de Uda. O rei Josias, a Bíblia diz que ele assumiu o reinado com 8 anos de idade. E a Bíblia diz que ele já passou a fazer tudo que agradava a Deus. E não sabemos como, porque ele era filho de Amon, um rei terrível, e neto de Manassés, que era outro terrível. Mas acredito que existia uma influência da sua mãe, Jedida. Ela era diferente, esta mulher, se você for pegar para estudar. Então acredito que algo da mãe passou ali para Josias, e ele mesmo tão novo, quando assumiu o reinado, ele já propôs em seu coração agradar o Senhor, diferentemente do seu pai e do seu avô. E ele tomou uma atitude diferente. E a Bíblia diz que no 18º ano do rei Josias, ou seja, quando ele tinha apenas 26 anos ainda, ele mandou os seus homens, mandou Ilquias, mandou Safã e tantos outros, irem fazer uma reforma no templo de Jerusalém. E quando eles chegaram lá, Ilquias encontrou o livro da lei. Lá no templo. Foram fazer. E aí eles voltam, diz: rei, olha só o que Ilquias encontrou. Safã, né? Chega, diz aí, lê aí Ilquias para o rei. E a Bíblia diz que o sacerdote Ilquias leu o livro para o rei Josias. E quando o rei escutou aquilo, que já tinha o seu coração inclinado a fazer as coisas que agradavam a Deus, a palavra de Deus diz que ele rasgou as suas vestes, porque ele percebeu que eles estavam fazendo tudo diferente do que Deus queria que eles fizessem. E aí ele disse assim: eu quero que vocês vão lá na profetisa Uda e vocês vão consultar essa mulher acerca das palavras desse livro. Aí é que entra Uda na história. Porque Uda certamente era conhecida, não por uma pessoa de posição, mas talvez por seu compromisso com a palavra. Porque o rei mandou que ela fosse consultada sobre o que diziam as palavras daquele livro. Irmãos, a Bíblia diz que Uda era uma camponesa. Eu li aqui, ó. Eu vou ler de novo para os irmãos. Foram a profetisa Uda, mulher de Saum, filho de Tikva, o filho de Arás, o guarda das vestiduras, e lhe falaram. Quer dizer, eu fui procurar sobre esse marido dela, não agora dessa vez, numa outra oportunidade, quando eu ministrei lá na igreja presbiteriana. Eu preguei no Dia Internacional da Mulher, foi sobre Uda. E naquela ocasião eu fui fazer uma pesquisa sobre Salum, e não tem exatamente nada falando sobre esse homem. Ou seja, essa mulher era a esposa do roupeiro do rei. E não se sabe mais nada. Ele tomava conta das roupas do rei e só. E ela vivia nem na parte nobre de Jerusalém, ela vivia na parte baixa. Ou seja, não era uma parte mais popular de Jerusalém, vamos assim dizer. Então, essa mulher ela não tinha uma linhagem real para ser conhecida. O marido dela não era um grande sacerdote, um grande profeta. Não, ele era alguém que tomava conta das roupas do rei. Mas essa mulher, apesar de não ter um marido com posição, de não viver em um lugar, digamos assim, de destaque em Jerusalém, de habitar entre os grandes nomes de Jerusalém, essa mulher ela foi lembrada pelo seu compromisso com a palavra.
Sabe o que é que o Espírito Santo, toda vida que eu leio, eu acho lindo isso, irmãos? É que nós não precisamos de posição. Glória a Deus. Nós não precisamos que o nosso marido seja... O meu marido é um diácono, super caladinho lá na igreja. Mas não, aí o Wendel me conhece. Ele gosta do trabalho dos bastidores. Não deu um microfone para Gustavo, irmãos. Não é com ele. Até hoje ele pega, ora, dá uma saudação bem rápida. Mas não bota ele para pregar. Mas ele trabalha nos bastidores com a maior satisfação. Ele ama estacionar os carros lá na sede. Ele já disse a mim, eu amo fazer isso aqui. Amém. Glória a Deus. Entendeu? Mas nós não precisamos de maridos ou de uma pessoa que seja influente, ou de morar no melhor lugar, ou de ocupar a melhor posição. O que nós precisamos, irmãos, para sermos lembrados, é de termos compromisso com a palavra de Deus. O teu compromisso com a palavra de Deus é quem vai fazer você ser lembrado até por reis. É o nosso compromisso. E Deus precisa de homens e mulheres comprometidos com a sua palavra. Eu falo isso, irmãos, eu me inflamo, sabe por quê? Porque infelizmente hoje na igreja do Senhor, nós temos crentes que não estão comprometidos com a sua palavra. Estão comprometidos com homens da terra. Mas Deus precisa de homens comprometidos com a sua palavra. Uma voz contra o pecado que não busca agradar homem, mas agradar a Deus. Nós precisamos, homens e mulheres, nos posicionar como homens e mulheres que desejam agradar a Deus, irmãos. Me desculpe se essa palavra não cai bem ao teu coração, mas o meu compromisso é com Ele. Eu não tenho nenhum compromisso com ninguém aqui nesta igreja. O meu compromisso é com Jesus. E o que Ele mandou de falar, eu vou falar. Oh, aleluia! Deus precisa de homens comprometidos com a sua palavra. Homens e mulheres, irmãos, comprometidos. Não é fácil pagar preço, viu? Mas eu vou dizer a você, é o Senhor quem vai apresentar o teu nome. É o Senhor quem vai fazer lembrar o teu nome. Você não precisa de uma grande posição. Nem que seu marido seja o príncipe ou o sacerdote. Mas o Senhor vai lembrar do teu nome. Aleluia. Eu digo isso, irmãos, porque uma vez eu estava orando. E eu falando para o Senhor, e Deus usou uma irmã e disse assim, um irmão que nunca tinha me visto. Ele disse, irmã, quem vai apresentar você ao mundo é o Senhor. Se nós estivermos preocupados com as glórias daqui, irmão, nós somos os mais miseráveis. Nós devemos nos preocupar em agradar a Ele. Se você estiver agradando a Ele, irmão, você vai ser lembrado. A Bíblia diz que Uda, quando aqueles homens chegaram, ela não teve uma palavra boa para mandar não, viu, irmãos? Porque o compromisso daquela mulher era com Deus. E ela disse, olha, tudo pecaram contra mim e eu vou destruir. Eu vou aniquilar porque fizeram isso, fizeram aquilo, fizeram coisas terríveis, levantaram altares, não me obedeceram. Mas diz ao rei que porque ele orou e rasgou suas vestes e me adorou, ele vai morrer e não vai ver o mal que eu vou trazer a essa nação. Ele vai morrer em paz por causa disso. Porque Deus via que desde os 8 anos de idade, Josias era um homem que tentava agradar a ele. E aqueles homens voltaram e sabe o que foi que aconteceu? Uma reforma em Judá. Quando o rei escutou aquelas palavras, disse, o que nós vamos fazer? Nós vamos acabar agora com todos os altares. Os sacerdotes aí que estão nomeados e que servem a ídolos estranhos, eles vão ser exonerados dos cargos, podem tirar esses sacerdotes. Os utensílios que são usados no templo para adoração a Baal e a deusa Azera, também quero que vocês retirem do templo, destruam. Ele fez uma limpeza, irmãos, uma limpeza tremenda. Tirou todos os altares, todos os ídolos, os utensílios, aqueles homens que serviam a Baal, ele também destituiu, fez aquela limpeza. E tudo por quê? Porque uma mulher que era filha que era esposa do roupeiro, que vivia na parte de baixo de Jerusalém, que era comprometida com a palavra,
ali instigou o rei a fazer uma grande reforma. Eu preciso dizer a você nesta noite, porque o tempo já é chegado. Deus quer levantar não só mulheres posicionadas na palavra, homens também, mulheres e homens. Sabe por quê, irmãos? Porque talvez para situações que pareçam impossíveis, situações que talvez sejam difíceis demais, você diz assim, você olha para aquela situação, você olha para dentro da sua casa, você olha para o teu estado espiritual e você diz, não tem como. E Deus vai levantar você como Uda, como uma voz contra o pecado, como uma voz posicionada de acordo com a palavra de Deus para levar reforma para aqueles lugares, para aquelas situações que estão aos nossos olhos destruídas, aniquiladas, como era a situação moral de Judá naquela época. A situação moral de Judá era terrível, irmãos, era terrível o estado espiritual daquela nação. Mas através da voz de Uda, Deus usou aquela mulher para falar com o rei, e ali o rei promoveu, irmãos. Eles fizeram um compromisso público de obedecerem aos mandamentos do Senhor. Uma nação iníqua, uma nação idólatra, impiedosa. E ali eles fizeram um compromisso com Deus. Olha que coisa tremenda, através de Uda. Quem era Uda? Esposa de Salom? Quem era Salom, roupeira do rei? Quem era Uda, irmãos? Quem é você? Quem é você nesta noite? Quem é você nesta noite? Será que você tem orado com a motivação certa como Ana? Ou será que você tem posicionado-se na sua casa, no teu ministério, no teu casamento, seja onde for, no teu trabalho, na tua faculdade, como uma voz contra o pecado? Deus convida você nesta noite a se levantar como Uda, a se levantar como Ana. Eu convido você esta noite a ficar de pé e nós vamos orar por você. Glória a Deus. Nós vamos orar por você, tá bom, irmã Célia? Vamos fazer uma oração para que você possa aqui se posicionar como uma mulher de oração. Não tenha pena da sua situação. Não tenha pena da sua situação. Não olhe para você com penúria. Não, de jeito nenhum. Você vai olhar, você vai se levantar, você vai comer, você vai beber, você vai adorar e você vai sair diferente. Você vai sair com um semblante diferente. Você vai se posicionar contra o pecado na tua casa. Não aceite o pecado. Se posicione. Oh, aleluia. E nós vamos orar. Amém? Se você sente a vontade de tomar uma posição diferente da que você tem tomado, eu convido você a estar aqui, que eu vou orar por você. Glória a Deus. Aleluia. Quem sentir esse desejo de tomar uma posição diferente, com uma mulher diferente, hoje eu vou orar por você. Amém? Glória.